Somos filhos de Mãe Rosária, nascidos da luta de um povo valente. Somos filhos dessa terra que só quem é daqui compreende. Compreende a história e a luta desse lugar. É a história do nosso povo a que queremos contar. Varzinha dos Quilombolas é feita de resistência, das mãos de uma família que se uniu, quebrando as cercas da prepotência, deixando falar mais alto o amor que em nosso peito arde, nascendo em nós ele naliço, viver em comunidade. Maria do Carmo Pereira, no dia 29 de setembro, eu vou completar 95 anos. Eu nasci na Paraíba e cheguei aqui no ano de 37. Eu já tinha 8 anos. Mas meu pai se mudava muito. Ele não passava um ano num canto, se mudava para outro. Não passava um ano num canto, se mudava para outro. Casei, fiquei aqui. Eu saí para morar uns 4 anos lá na Carnaíba e voltei para aqui de novo. Aí aqui eu fiquei até hoje, até um dia que Deus quiser. Quando meu pai era vivo, minha mãe, que ele se mudava muito, a gente só via um temperando num canto, outro temperando no outro, né? Aí quando foi um tempo, ele deixou a casa e foi-se embora, deixou mãe com 3 filhos, que houve 4, mais uma era muito pequena, ela não podia andar com 2 no braço, deixou mais a madrinha dela na fazenda do Coronel Zenando. Fica na Paraíba, muito distante daqui. Aí ele deixou a casa, eu fiquei mais minha mãe, ela trabalhando longe de casa para criar a gente. Ele saía de casa, deixava a casa, ia-se embora, andar pelo mundo. Aí acontecia muitas vezes, quando ele voltava, já era para tirar a gente daquele canto para se mudar para outro lugar. Foi. Aí quando ele deixou pelo uma vez, que não voltou mais, aí eu fiquei mais. Minha mãe ficou com 3 filhos, 2 mulheres e um menino homem, né? Aí quando eu estava com 14 anos, ela faleceu. Aí eu fiquei na casa de um fazendeiro. Aqui na Caixara dos Talianos, aqui, você não sabe? Tem aqui a Caixara dos Talianos, aqui, perto, vizinho aqui. Eu fiquei ali. Passei nessa casa 4 anos, 3 meses e 15 dias. Aí quando eu completei 18 anos, voltei para aqui, para Varzinha, para casa de um tio segundo. Ele era tio legítimo de meu pai, meu tio segundo. Aí eu fiquei na casa dele. Aí quando eu completei 20 anos, aí casei com o primo dos Quilombolas. Ainda tinha a dona da fazenda, era viva, o coronel já tinha falecido, mas ainda tinha a dona da fazenda e uma filha e os netos. Quantos filhos a senhora tem? 10. Os 10 filhos. O primeiro foi José, que mora aqui.
Depois foi Fátima. Depois de Fátima, nasceu o menino morto. Depois do menino morto, nasceu o Toninho. Depois de Toninho, nasceu Maria Anunciada, que é essa que mora aí, né? Tu sabe, né, Vitória? Sei. Essa que mora aí, nasceu Maria Anunciada. Depois de Maria Anunciada, nasceu Maria do Socorro, Sebastião. Depois de Sebastião, nasceu José Bonifácio. Depois de José Bonifácio, Maria Aparecida. Depois de Maria Aparecida, Romero. Não tinha uma casa, viu? Não tinha uma casa desocupada. Aí pai fez um rancho debaixo de uma quixabeira. Numa estrada como essa aqui, né? Tinha a estrada e uma seca na estrada, que era um corredor. Assim, um corredor de seca, não sabe? Assim, pertinho da fazenda. Aí ele, debaixo da quixabeira, passava uma seca. Aí do lado de dentro da seca, ele fez um rancho, debaixo da quixabeira, e minha mãe não tinha nada, só fez uma caminha de vara. Aí eu nasci nesse rancho, debaixo, na sombra da quixabeira. Ai, minha mãe muito humilde, eu também muito humilde, não tinha nada. Aí quando eu nasci, a patroa mandou de tudo que precisava. A patroa mandou carne, farinha, leite, açúcar, café e pano para mim e para minha mãe. Foi uma preparação de Deus, né? Que numa hora assim não é vitória. É Deus que ajuda, não é? Ficou. Minha vizinha morava assim perto, que foi a mulher que criou minha irmã, morava perto. Aí, enquanto ela estava em cima da cama, a vizinha vinha dormir mais ela, no rancho. Aí, quando ela se levantou, que podia andar, quando ela me dava o banho, me dava a janta, ia dormir na casa da vizinha. A vizinha também ia dormir na casa dela e ela ia dormir na casa dela. As casas ficavam perto, assim, né? Ficava como daqui, a casa da vizinha. Acho que ficava ali, daqui na casa do irmão. Se não ficasse mais longe um pouco, ela ia dormir lá. Bem cedo, voltava pro rancho. Aí quando foi um dia, ela estava sentada, me deu o banho e estava me dando uma papa. E a mais velhinha, sentada bem pequenininha, botando, que as mães de antigamente não criavam os filhos como hoje, não. Era com papa, era uma papa, num pire de farinha de mandioca com leite, peneirava a farinha, ficava bem fininha, aí fazia a papa, botava num pire e tirava com o dedo e dava o menino com o dedo, Vitória. Aí a outra menina sentadinha assim perto e botando o dedinho na papa. Aí ela brigava com a menina, para a menina tirar deixar. Aí viu aquela voz na porta. Aquela voz na porta. Tá bonito com a menina. Ai, escuta, não suportou não. E continuou, me dando a papa, que era para ir dormir na casa da vizinha. Aí de novo, tá dando na menina. Aí ela espiou de novo, era ele, era pai. E deixou ela desse rancho. Olha, Vitória,
ele deixou ela nesse rancho. E quando ele voltou, conta ela de novo, já estava de 11 para 12 para um ano. Ela estava com mais de 11 meses. Oxe, se não fizesse um ano, viu? Se não fizesse um ano, que ele quis ir embora, tinha deixado ela sozinha nesse roxo. Foi. Maria do Rosário é trazida para Varzinha no ano de 1883. Com ela vinham também seus filhos, entre eles Maria Vicência, conhecida como Lala, que na época tinha 4 anos de idade. Maria do Rosário marca o início da história quilombola em Varzinha, sendo a matriarca de uma grande família que se perpetua até os dias atuais. Ela foi parteira na região e dessa forma tornou-se conhecida como Mãe Rosária. E como ela ajudou a nascer muitas crianças, ela era considerada a mãe de umbigo de todo mundo. Meu nome é Romero Bezerra Pereira, tenho 52 anos e aqui é uma parte da história da minha bisavó, né? Ela era uma dos transportados da África, foi comprada, ela veio dos navios negreiros, né? Foi comprada para trabalhar na fazenda Angico, na região de Sumé. Aí ela vivia nessa fazenda Angico, né? E de lá, ela veio morar na Cabrita, um sítio aqui para baixo de Japitacá. Aí quando o coronel Paulino Rafael soube dessa família, aí mandou cavalos, né, jumentos, naquela época era caçoar, e trouxe ela e os 2 filhos para morar aqui na Varzinha. Ela morava numa casa de taipa que tinha aqui, por trás daquele grupo onde eu ensinei bastante tempo. Morava com os 2 filhos lá e de lá vinha trabalhar na cozinha do coronel Paulino Rafael. Aí chegaram aqui no ano de 1883. A minha avó, a mãe de meu pai, tinha 4 anos de idade nessa época. E se criou-se aqui e tinha 4 anos de idade. E justamente ela chegou aqui nessa época e estava sendo feito esse açude. Esse açude aqui antigo, na Varzinha. E ela morreu com 107 anos, 7 meses e 7 dias, né? Isso é a mãe de meu pai. E por coincidência, no mesmo ano que ela morreu, no mês de abril do ano de 1985, o mesmo açude também arrombou. Na época que ela chegou, estava sendo feito o açude, e no ano que ela morreu, o açude também foi embora, arrombou. Pronto, essa casa foi feita no ano de 1917. Está com 107 anos hoje, né? Esse ano. Ela foi feita, essa porta aqui era aberta, ali também era uma porta aberta, que ela foi feita para casa de vaqueiro. Na época, foi feita somente para guardar arreio, sela, o que se usava com cavalo, né? Vaqueiro, tinha muito cambito, muito, assim, armador, que nem hoje resta esse armador aqui, mas tinha muito mesmo. Só que tirou mais, muitos. Aqui também, ó, tem aquela, ali era armador de rede, né? Era armador de rede. E aqui, como eu já falei, que eu gosto de cultivar essas coisas, né? Água de pote. O meu café, eu ainda faço café do pilão, né? Eu torro e piso aqui, ó, o café aqui. Eu não sou muito chegado desse café que se compra lá, né? Tem o meu fogão aqui, ó, fogão de lenha. Forno aqui, assa carne, assa bolo, né? No abafo. Também gosto de fazer o meu doce caseiro, né? Nas minhas folgas, meu doce de banana.
E essa casa daqui pra lá tem 107 anos. E daqui pra cá é a casa nova, no caso. Isso aqui. Que foi construído, né? Já bem depois. Maria do Socorro da Silva Ferreira, 62 anos. Viúva. Tem 5 filhos. Aí meu pai foi criado no tempo do coronel. Aí filho de morador não estudava. Eles eram 12, a minha avó. Aí o mais novo, ele queria estudar. Mas aí a professora era de fora e era paga pelo coronel, só para os filhos dele estudar. E ele tinha a maior vontade de estudar e não estudava. Aí pagou para os filhos dele, que era a Teonas, que era a filha do coronel, que era muito rica. Aí quando Teonas casou, aí já passou, já eram os filhos. E os professores pagam, porque não tinha professor público que nem hoje, né? Aí ele estudou, mais os filhos já da Teonas, que era filho do coronel. Aí ele com aquela maior vontade de estudar, aí não tinha roupa, não tinha um calçado. Aí assim mesmo, deixaram ele estudar. E a professora chamava ela Dona Leninha, eu acho que ela era do Recife. Chamavam ela Dona Leninha. Aí ela via aquela vontade dele de estudar, e ele muito pobre, e não tinha o que estudar. Aí ela falou com eles. Aí disse: ô Zé Vicente, vem estudar. Aí ele veio estudar. Aí ele vinha. Aí ela disse assim: olha, Zé Vicente, você só não venha rasgado e nem sujo. Aí a minha tia mais velha, que era a irmã dele, que era Quitéria, aí quando era no domingo, aí ela ia lavar a roupinha dele, remendava e passava. E ele vinha estudar aqui, onde a casa que ela disse, aqui. Porque não tinha escola, não tinha um grupo, não tinha nada. Ela estudava na casa da fazenda aí dentro do coronel. Ele veio estudar. Ele se interessou tanto. Quando foi na segunda série, que era a segunda série, hoje é segundo ano, aí ele já aprendeu. Uma letra mais linda do mundo. Ele aprendeu, aí ela dizia: olha, Zé Vicente, quando eu for sair daqui, quem vai ficar ensinando é você. Aí ele fez só a terceira série. Quando ele fez a terceira série, aí ela foi-se embora daqui. Aí disse: quem vai ficar ensinando é você. E ele ainda ensinou os colegas dele, que eram os filhos da Teonas. Era Orlando, era Linca, era Dona Celzinha, Paulino. Era um bocado. Ele ficou ensinando a eles. Eles até inveja dele, tinha da letra dele. Aí ele passou a ser professor. Acho que pago por eles, né? Porque ele não falava se era. Aí quando foi andando mais pra frente, foi chegando os sobrinhos dele, aí fundou-se a escola já em Afogado. Aí ele se inscreveu, aí foi ser professor. Ele ensinava em casa, lá do lado, ele ensinava em casa. Aí ensinou a meus irmãos mais velhos, tudinho, meus primos, que era muita gente, eles estudaram até a 4ª série. Aí ele tinha muita pena assim. Eles estudavam a 4ª série, paravam porque não tinha. Porque não tinha como ele estudar mais. Os meninos estudavam. Ele incentivava, vocês estudem, que vocês não vão ficar aqui. Poxa, a maioria é tudo em São Paulo, morreu tudo lá, ainda tem. Aí, quando eles escreviam para ele tinha a maior alegria da letra que eles tinham. Era meu professor, era meu tio. E aí, quando foi
em 72. Foi aí Zé Rafael foi prefeito, aí fez essas escolas, como tem essa dali. Ele fez as escolas. Aí ele passou a ensinar ali. A gente vinha de lá, da casa do outro lado, de pés, estudar aí. Era aí, a gente terminamos, ele aposentou, se foi embora para. Aí minha avó morreu com 107 anos, 7 meses e 7 dias, que era Maria Vicença. Ela morreu aqui, aí ele foi se desgostando, aí morreu uma tia minha também. Aí um menino que ele criou, que era filho de um tio meu, aí casou em Belo Jardim e foi-se embora. Aí ele era muito apegado com o menino, aí foi-se embora. Contar o menino. Em Belo Jardim. Aposentou-se. Agora era um professor. Ele tinha a 3ª série, mas professor que tinha a 8ª série. Vinha aqui pedir explicação aí. Tem uma cobra muito grande nesse açude, que não era todo mundo que via ela. Quem via ela dizia que a cabeça dela era do tamanho da cabeça de um cavalo. Aí tinha também o coroné que ele trazia. Ele tinha aqueles lotes de burro. Meu avô ainda trabalhou nos burros. Ele tinha aqueles lotes de burro. Aí ele descia para o Agreste, no tempo ruim, para ir buscar as coisas lá. Buscar cereais. Nos burros com os caçoar, um do lado do outro. Eles desciam para lá. E quando eles desciam, aí trazia os meninos para criar aqui na fazenda. Criar como escravo os meninos. Eu tenho, assim, considerada tia, casada com um tio meu. Tem gente que foi casada com gente do Monte Alegre, que foi criada aqui. Foi agora umas negras. Era só umas negras dessa grossura assim. Era aí minha mãe que contava, eu mesma não era do meu tempo, mas minha mãe contava que tinha uma Salomé, disse que apanhava muito, disse que disse que ela era uma nega, que o cabelo dela não entrava pente, aí eles passavam, rapavam a cabeça dela. Disse que eles varriam o terreiro meio de em ponto, era varrer aqueles terreiros meio de em ponto, até Onas, que era filha do coronel Paulinho. Ela tinha um quarto de ouro. Ela escrevia, ela recebia postal. Eu não sei se vocês sabem o que é um postal. Ela recebia de lá, de Portugal. E escrevia para Portugal. Agora, aí quando foi depois, as netas dela mostravam os postagens. Agora a letra não tinha que entender. Que vinha de lá de Portugal. As coisas mais lindas do mundo, os postais. Que era moço, rapaz. Eu acho que aquilo ali não era gente normal. Era a coisa mais linda. Aí ela era muito rica, muito rica. Aí um dia, eu tinha uma tia que ela morava lá do outro lado. Ela enviou o vô, era Daia, Bibia, tia Mitonha, tia Paulo, tia Inácio. Quem era a outra, meu Deus? Ela tinha uns 6 filhos, aí ela enviou o vô. Aí ela tinha um irmão que morava lá do lado. Aí nessa época plantava muita mamona, que era para fazer a rapadura. Aqui que tem o engenho aqui, aí tinha a moagem, aí a rapadura só dava um ponto se fosse com o azeite da mamona. Aqui tinha em todo canto. Aí quando era na época de tirar a mamona, de tirar os cachos, aí fazia aqueles terreiros, os terreiros grandes, aí quebrava os cachos e botava lá. Aí esse meu tio era Pedro Rosário. Ele foi-se embora daqui, morou na Barragem do Rosário.
É por isso que botaram o nome da Barragem do Rosário. Aí ele disse, eu vou ajudar elas. Aí botou elas para trabalhar, para apanhar a cimento da mamãe. Aí quando foi no final do ano, elas tinham terminado de apanhar. Aí a mãe delas foi na rua, ou passava aqui também, as pessoas de jumento, vendendo. Aí ela comprou, não sei se vocês sei que vocês não sabem o que era chita. Uns paninhos chamados chita. Que era o que a mãe da gente comprava para fazer um vestidinho. Que era mais barato. Bem baratinho. Agora era paninho. Podia fazer a roupa já grande, porque quando molhava ela, encolhia. O tamanho que era. Aí elas passaram. Parece que era 4 horas assim. Elas passaram aqui. Que a avó morava aqui nesse baixinho aqui. Elas passaram. Aí mudaram a roupa, final de ano. Aí vieram. Na casa da avó. Aí já era a bisavó já. Aí quando vieram, elas iam passando. Aí ela disse, tá bom, Deus mandar 10 anos de seca. E para ela Deus mandou mesmo. Ela tinha um quarto de ouro. E esse ouro ninguém não sabe onde entrou. Aí ela muito rica, ela fez hoje, acho que chama bem, que é esse negócio de Miss, né? Miss Brasil, esse negócio. Mas nessa época era o drama, chamava drama. Aí ela arrumou 12 moças. Do setor assim, veio moça de fora para arrumar as moças para fazer a festa. Essas moças tudo ficaram cobertas de ouro. 12 moças. Coroa de ouro. Corrente, pulseira. Essas moças ficaram cobertas. 12 moças. Só do ouro dela e sobrou ouro, que o meu tio, que era professor, ajudou a ela a fazer a festa. Elas veio umas de fora e teve umas daqui, filha dos moradores, que elas eram tão bonitas também, que tinha filho dos moradores, tinha filho com ele. Filha das negras, tinha filho com ele, que ele era, você sabe, né? Que era escrava. A minha avó, minha bisavó, quando ela trouxe minha avó para aqui, não sei, não era acho que de 7, sei lá. Aí ela era mulher solteira, ela só trouxe 2. Ela teve 12. Agora isso com os poros, né? E ninguém sabia nem que era o pai, ele também não ia dizer, né? Na minha família tem gente com olho verde, olho azul, tem. Vai raciando, né? Tem aquelas negras bonitas dos quartos, né? Porque era raciada, né? A minha avó era dessa grossura. Cabelinho pouco. Mas me dá aqui misericórdia, tá por Deus. Tá por Deus, viu? A gente morava em casinha velha de tarde. Não tinha um lençol. Não tinha uma cama. Só por Deus. Meu pai e minha mãe, que eu não sei como era, meu Deus. As pessoas tinham paciência de um tempo daquele. Ter 10 filhos, 12, 13. Para não ver os filhos dormir no chão, faziam as camas de vara. Faziam as camas de vara. Aí ia nas bananeiras, que tinha muita bananeira. Aí elas tiravam aquelas fibras assim da bananeira. Não era aquelas folhas de cima, eram as fibras que elas soltam. Aí tirava aquilo ali, ia no mato. Aí eu sei se vocês sabem o que é caruá, do mato. Aí pegava aquelas fibras e ia enrolando assim, enrolando. Aí amarrava um torno em cima assim, do tamanho que era aquele torno, e ia amarrando. Botava 3 assim, e amarrando. Que era pra gente dormir. Aí chamavam esteira. Chamavam esteira. Dessas fibras da bananeira. Poxa, aqui teve muita cama de vara.
Era lá em casa, na casa de Paulo. Na casa do irmão, que eu era o pai do irmão Joaquim. Uma mesa não tinha uma cadeira. A pobreza era triste. Além da riqueza que tinha aqui, mas os moradores eram escravo. O morador não tinha regalia. Se fosse para entrar na vargem, muitas vargens que tinha aqui, olha, esse aqui, nesse setor aqui, detrás desse bar daqui, era uma vargem. E vocês, acho que vocês não sabem onde é a cachoeira. Da cachoeira para cá, era outra vargem. Olha, de cana, goiabeira, bananeira, mangueira. Era, de tudo. Aí quando até descer aqui. A água lá onde nós passávamos, batia aqui. A gente aqui também, por fora, a água represava. Acho que devido ao açude ser muito grande, né? Porque ele acabou esse açude. Aí tinha em todo canto. Aí para um filho do morador. E tinha o capanga, viu? O capanga se chamava Saratico. Ele era dentro das vargens direto. Dentro das vargens com facão. Se ele pegasse um filho do morador lá, a carreira era grande com facão. Ele pegou uns primos meus, irmão de Justino. Mas disse que a carreira foi grande. Dentro da vargem. Era tucaiana nas vargens, agora tinha de tudo a vargem. Do que você imaginasse. De manga, a limão doce, laranja. Essa coco. De manga tinha de toda manga. Manguito tinha de 20 diversidades de manguito. Na época. E tinha graviola, que a graviola se perdia lá. As bananas amadureciam lá nos pés. O morador ele não podia entrar lá. Entrava não. Tinha esse capanga que era Saratico. Aí ele vivia dentro das vargens. Acho que era doido de entrar lá. Um filho um morador só entrava se fosse com a outra. Se não fosse, não entrava não. Eu acho também melhor, não existe mais essas coisas que quando esses cearenses chegaram aqui e acabaram com tudo, com as vargens. Mas está bem melhor do que desse tempo aí. Tinha a moagem, todo ano tinha a moagem da cana. Vinha trabalhador de fora, que era muita cana. Né? Aí tinha o outro de lá, que era Mané Joaquim. Aí era tanto do dinheiro. Meu tio Mané Rosara, ele tocava o dinheiro do coronel nessa baixa ali. Essa baixa que passa a estrada ali, era uma baixa, ela era coberta de ariu. Aí todo dia ele vinha para tocar o dinheiro nos sacos. Tocar o dinheiro do coronel, porque não tinha banco para ele botar. Ele guardava em casa. Quando tinha um banco, aí depois já apareceu um banco, sabe onde? Em Campinas. Já apareceu esse banco em Campinas. Aí tinha o outro dono de lá, que era Mané Joaquim. Aí ele ia guardar o dinheiro em Campinas. Ele tinha um motorista dele, até é engraçado. Ele tinha um motorista dele, que o nome dele era Nereu. Aí quando ele já estava de saída para Campinas, aí mandou Nereu botar os sacos de dinheiro em cima do carro. Do carro dele, que as caminhonetas já muito feias nessa época, né? Aí mandou. Aí entrou para dentro, que era para encomendar as coisas ao povo que ficava lá dentro da fazenda. Uma negona que tinha aí, chamada Chiquita, que era encarregada. Aí ele ia encomendar as coisas, aí Nereu entrou. Quando Nereu entrou na frente, ele disse: Nereu, você sabe o que é que tem dentro daquele saco? Pode deixar o saco lá só. Aí foi que Nereu se tocou. Quero o dinheiro nos sacos. Meu pai contava, eu não sei se foi ele
ou se foi o coronel, que quando ele for dividir o dinheiro, disse que eles não dividiram a moeda. Eles dividiram, não tinha, eu sei que vocês não viram não, que tinha uns litros de medir farinha nessa época. Tinha os litros, que nessa época era nos sacos. Vendia pelos litros. Nessa época vendia farinha, açúcar. Era nos sacos ali, tirava os litros, pesava com o litro, e tinha umas cuias, que chamavam as cuias, mas era não era cuia dessas cuias normal, era de bronze. Eles mediam o milho, mediam o feijão, isso aí chamava cuia. Aí diz que eles mediram as moedas para dividir por filhos nessas cuias. De tanta moeda que tinha. A casa grande que já estava caindo a casa. Aí eles moravam na casa grande. Aí veio um povo de Monteiro, da Paraíba. Aí ele veio num jipe. Aí ele disse assim, que tinham dado uma botija a ele, na casa ele ia levar. Porque eles não deixaram não, viu? Assim, pois tá certo, você leva. Ele disse, mas eu só vou. Eles chegaram de tardezinha, ele disse, mas eu só vou arrancar de noite. Aí está, pois tá certo, mas quando vocês arrancar, vocês já mostram a gente. Poxa. Quando dormiu todo mundo, eles arrancaram a botija. Meu pai contava que era num caixão essa botija. Aí quando eles arrancaram a botija, eles botaram no jeito e foram embora. Aí tem essa cachoeira lá não estava muito areia. E quando chegou lá, aí eles foram no rastro do carro. Quando chegou na cachoeira, o carro ainda atolou, e tão pesada que era a botija. E tão pesada que era, ele atolou. E acharam um aqui, nessa casa aqui, ele era neto do coronel, que era Orlando. Ele fazia vaquejada aqui. Fazia vaquejada. Aí ele tinha os escravos dele, que trouxe da Paraíba. Era bem uns 20, meu filho. Aí os coitadinhos trabalhavam de graça para ele. Eu não sei se você chegou a ver Nel. Eles trabalhavam de graça para ele aí. Aí ele foi fazer essa vaquejada. Nessa casa aqui, ele fazia todo ano. Aí quando ele mandou cavar um buraco para fazer para botar uma suíte para fazer a latada para cozinhar. Aí quando ele cavou os buracos, quando ele foi cavar outro buraco, ele achou. Disse que era uma tesoura, 2 esporas. Disse que era muita coisa. Aí quando ele achou, ele veio a mostrar. Olha, seu Orlando, que eu achei ali. Ele disse, isso não é nada não, Pedro. Isso não é nada não. Isso não vale nada. Mas Pedro falou demais. Ele era desorientado. Mas ele falava demais nessa botija. Mas aí ele não tinha para onde ir embora. Aí ele fez a vaquejada. Aí quando passou essa vaquejada, ele foi-se embora para São Paulo. E lá ele comprou uma casa. As filhas se formaram. E foi com o quê? Ele não levou nada daqui. Ele não tinha nada. E era filho, e era neto do coronel. O coronel disse umas coisas com ele soube. Com o Antônio Silvino, cangaceiro. Ele soube que o coronel, que ele tinha dito umas coisas com ele. Ele disse, eu vou lá. Tudo armado, que tinha o enfrentante, que era o cangaceiro mesmo, e tinha os outros, né? Tinha os que acompanhavam ele. Tudo armado. Aí ele veio para pegar o coronel Paulinho. Aí quando ele veio, para ele chegar na fazenda, ele passou um mês. Passou um mês escondido aí atrás do barro do Navais. Para poder ver como era, né? As fronteiras que tinha, se tinha gente armado. Ele passou um mês. Aí todo dia o coronel, antes do café, ele descia para o açude. Todo dia ele descia e olhava o açude. E a mesa do café já ficava pronta.
Disse que prato de ouro, jarra de ouro. Disse que era de tudo isso aí. Aí quando ele desceu nesse dia, que já fazia um mês, aí eles atacaram ele no açude. Quando eles atacaram ele no açude, ele tinha a barba, batia aqui assim, a barba. Pegaram o Antônio Cirino, pegou na barba dele e saiu arrastando ele do açude até na fazenda. Quando chegou na fazenda, na casa grande, aí Vitória conhece a mesa, não sei se você. A mesa não sai nem do canto, de tão grande que é. Ele pegou assim na ponta da toalha da mesa e levantou um café. De tudo tinha no café. Aí o outro da Andrelina escutou a zoada da casa da fazenda. Quando ele escutou a zoada, disse: o que é aquilo, meu Deus? Quando ele foi chegando, que era de homem, tudo armado. Arrodearam a casa, tudo armado. Aí ele era compadre do cangaceiro. Em tudo que ele ia mexer, ele dizia: não, isso aí é meu. Isso aí é meu. E ele não levou nada. Porque por causa do Andrelino Rafael. Porque o Andrelino não deixou ele levar nada. Mas ele ia dar uma pisa no coronel e ia levar tudo quanto ele tinha. De ouro, essas coisas que tinha dentro de casa. Poxa, nessa época, você pode olhar. Naquela fazenda que tem, naquela casa grande, as portas é tudo na trave. Tinha os ferrolhos grandes e tinha as traves. Agora já por quê? Para ser prevenido deles. Porque eles sabiam que tinha o dinheiro, né? Que tinha de tudo e eles iam buscar. Meu filho era afogado, acho que era desse tamanho. Mas já vim pra cá. Tinha a igreja. Sabe onde era o cemitério? Não tem a igreja? Não tem a casa paroquial? O cemitério era ali. Ali tem muita gente enterrada. Ali. Era muito pequeno de Abitacá. Só tinha, acho que a igreja e aquelas casas, a casa que o pai de Zé Rafael tinha casa lá, aquelas pessoas mais ricas tinham aquelas casonas antigas, que remodelaram tudo, né? Tinha aquela casa daqui da esquina que desce para Iguaraci, tinha uma desse lado e tinha outra desse. E tinha aquela casa da esquina que você vem direto e tem aquela casa da esquina. Aquela casa bem grande que tem. E tinha aquela rua assim, que era a rua do seu Isauro Torre. Tudo bom? Sou Joaquim Manuel Feira da Silva. Moro aqui na comunidade Vazinhos Quilombola, nasci e me criei aqui. Tivemos um processo na justiça, no reconhecimento da área, que a gente não sabia o que era ser remanescente quilombola, o que era ser poceiro, e nem sabia realmente o que era ter uso campeão. E nesse processo que a gente teve aqui com os herdeiros daqui da comunidade, a gente descobriu com a doutora Célia, que trabalhava no Fórum de Afogado da Engazeira, a gente descobriu todos esses direitos que a gente tinha, dentro dos nossos antepassados. E no período desse processo também teve o pessoal que acampou aqui na comunidade, com a CPT, mais para a terra do Socorro, ali do assentamento Dom Francisco, que é uma terra que é do governo, e eles vieram para ali para se apropriar dessa terra. E através da CPT, um dos herdeiros aqui, que eu também não vou citar nome, um dos herdeiros queria que os moradores daqui, dessa comunidade, fossem tudo para o assentamento. Ele falou até assim para a gente, mesmo como fosse hoje, para mim e para meu pai: derruba essa casa aqui, vocês podem levar as teias, podem levar o material todo para lá para construir um barraco. Que aquela terra ali é do governo, vocês têm direito. E nisso tem um agente da CPT, chamado Manuel, que na fundação da primeira associação aqui, que era a Associação
dos moradores de Vazinha e Caiçara. Ele conversando mais eu e outro menino aqui, um primo meu, falou que tinha que entregar o processo daqui, né, da gente. E a gente confiou a ele, ele entregou essa agente da CPT e veio aqui até conversar com meu pai, conversou com o seu Vicente ali, conversou com o Tica. E quando eles contaram a história deles, a ela disse: gente, vocês não têm direito de sair daqui. Porque vocês vocês têm os campeões aqui, vocês são remanescentes de quilombola. O direito de vocês é aqui, vocês vão para onde mais, né? E nisso aí a gente não sabia, como eu já falei, a gente não sabia o que era ser os campeão e nem ser quilombola e nem ser remanescente. A gente não sabia. A gente já vem da nossa bisavó aqui, né? Eu tô com 57 anos, nasci e me criei. Meu pai nasceu e criou aqui, morreu com 92 anos. É você ser porceiro ali, ter toda a sua vida, toda a construção de uma família, né? Naquela terra ali, naquela propriedade. Porque também ser quilombola é você ter aquela sua tradição da sua comunidade, como a gente tinha. Você trabalhar naquela comunidade ali e você cultivar, trabalhar ali, principalmente da cultura, né? Da cultura do nosso povo. Hoje a gente deixou essa cultura cair mais um pouco, mas eu me lembro que na minha época, que eu era rapaz solteiro, a gente tinha cultura aqui. A gente tinha o forró, que era até batido de lata, de querosene. A gente tinha violeiro, a gente tinha pessoal que orava, a gente tinha as parqueiras, que faziam os parques aqui, das pessoas, que as mulheres ganhavam seus filhos em casa, né? Não ia para a maternidade. E tudo isso aí é uma tradição que faz a gente ser quilombola. E quando a gente está lutando por aquele território ali, né? Porque a minha bisavó veio para aqui, daqui gerou a nossa família. E a gente está aqui até hoje. A primeira associação dos moradores Vazinha e Caiçara, ela foi fundada no ano de 2004. Mas ela foi fundada no sentido da gente ter acesso à energia, que a gente não tem energia aqui. A gente vivia à luz de candeeiro. E essa associação foi fundada, a gente não sabia, não tinha conhecimento, mas quem fundou a associação, ela fundou já nesse intuito aí, nessa intenção de colocar energia aqui, né? A gente ficou esse período aí todinho nessa associação, a gente fazendo reunião e tocando os projetos para frente, né? Aí quando foi 2007, depois de todo o processo que já tinha tido aqui, a gente já estava mais por dentro das leis, né? Já sabia o que era ser quilombola, remanescente de quilombola, já sabia o que era ser porceiro e ter os campeão. Aí a gente fundou em 2007 a Associação Quilombola. A gente fez toda a reforma no estatuto e fez um estatuto se referente só aos quilombolas, aos direitos dos quilombolas. E a gente fundou essa associação, na época eu me lembro que era tão pouca gente que a gente só tinha um presidente, um secretário, um tesoureiro e 3 pessoas do Conselho Fiscal, que a gente não tinha nem como botar os suplentes, que não tinha quem assumisse as vagas, como vice-presidente, vice-tesoureiro, né? Vice-secretária e vice-conselho. A gente não tinha. E a gente formou essa associação e quando foi no ano de 2010 a gente recebeu a certidão de Palmares, uma comunidade tradicional, como uma comunidade quilombola. Câmara, né? Meu nome é Maria Anunciada da Silva Cariri, eu tenho 63 anos. Filha da Dona Maria do Carmo e de Francisco Vicente. Na comunidade eu aprendi a fazer o crochê, os panos de prato, fazer os bicos, Graça que me ensinou. Os crochê eu aprendi tá com mais de 25 anos, né? E os artesãos tulipa, tá com 18 mais ou menos. Os panos de prato eu já sabia fazer. E Graça também que me ensinou a fazer os pontos de crochê que eu não sabia. A minha professora, Maria Aparecida, e a pintura foi Dona Helena. Não consigo viver disso, né? Porque não é tão caro, principalmente aqui no Nordeste, né? Mas dá pra gente comprar o pão, o leite, a mistura, mas para sobreviver mesmo não dá. Geração em geração, que minha avó fazia, os tapetes, as cortinas e as coxas de crochê. Que ela descaroçava o algodão e tinha um fuso, né? Ela ia fazendo aquele pavio e rodando aquele fuso e fazendo a linha para fazer a cortina e as coxas e a toalha da mesa.
Meu nome é Maria Cristiana da Silva Lau. Nasci e me criei aqui na Vazinha e moro até hoje. Estou com 40 anos. Eu aprendi no ano de 2000 com uma professora chamada Jusilene, que ela morava aqui. Ela ensinava aqui na escola. Aí eu ia casar. Ela disse, Cristiano, tem muito pano de prata? Eu falei, tenho. Ela disse, pega para eu te ensinar a fazer um ponto. Aí ela começou a me ensinar, eu comprei as linhas. E desde aí que ela começou a me ensinar, eu não parei mais. Comecei a fazer ponto de pano de prata, depois fui aperfeiçoando. E agora, eu nunca tive aula com ninguém, nunca tive aula. Ela só me ensinou a fazer os pontos. E eu fui fazendo sozinha o que eu sabia, o que eu ia evoluindo sozinha. Aí hoje tem o YouTube. Aí quando eu quero uma coisa, eu vou lá, pesquiso, vejo a linha, a agulha que eu vou usar, que tipo, e que quantidade de linha. E até assim, já tem aula no YouTube, como eu devo cobrar meus panos. Quanto custa, o que eu devo cobrar por cada pano que eu faço. Bom, a venda, eu já vendi bastante, mas no momento não estou vendendo não, por causa que, assim, como está muito cara a linha, e às vezes as pessoas não querem pagar o preço que eu estou cobrando por aquele produto que eu estou vendendo, por causa que não tem condições de eu comprar uma linha cara, passar uma semana fazendo 5, 6 peças, tirar meu tempo para vender barato. Aí no momento por isso que eu não estou vendendo, porque não está tendo saída, porque o pessoal não quer pagar o preço que vale. Faço bastante, pano de prato, pano. Eu não mostrei na metade do que eu tenho, né? Porque eu tenho muita coisa, jogo de geladeira, guardanapo, tenho muita coisa. Já dei um curso aqui também, as meninas aprenderam, ficaram muito satisfeitas. No tempo da pandemia foi a minha terapia, que a gente ficou muito isolada aqui, a gente só ia uma vez no mês na rua. E quando eu me sentia um pouco sozinha, eu pegava minhas coisas, botava aqui na área, e quando eu colocava, chegava muita criança aqui. Aí cada um que pegasse uma linha, cada um que pegasse uma coisa, ia me perguntando. Aí isso aí foi minha terapia, não me deixou eu entrar em depressão, não me deixou eu desistir, e eu continuei. E estou aqui até hoje contando a minha história. Meu nome é Vitória Roberta, eu tenho 19 anos e sou atual presidente do grupo de jovens de Vazinha dos Quilombolas. A Juventude Vazinha ela começou a se organizar enquanto grupo no ano de 2011 e naquela época tudo isso foi apoiado pela assistência técnica da Comissão Pastoral da Terra. O grupo foi formado porque naquela época a comunidade estava se organizando em prol da luta pela terra e viu que tinha necessidade da juventude também começar a se organizar para ajudar de alguma forma nessa luta. No começo, o grupo era formado por 35 jovens, eram jovens de Vazinha e jovens do Socorro também, né, do assentamento do Francisco, e essa foi a primeira geração. Na segunda geração, eram só jovens de Vazinha e hoje em dia a gente está na terceira geração com 12 jovens. A gente costuma ter uma brincadeira entre nós, né, de que as gerações são marcadas pelas blusas, né, pelas blusas, no caso. E a primeira geração eu lembro que tinha uma blusa vermelha, que tinha um verso de Severino José. A terceira geração era só jovens de Vazinha, e aí a blusa era uma blusa azul. E hoje em dia a gente está na terceira geração, né, que é essa que a gente usa uma blusa rosa, com um verso que diz: Juventude Quilombola presente, hoje, amanhã e sempre. A gente tem se organizado em prol da agroecologia dentro da comunidade, e em prol também da valorização da nossa cultura, né? Como nosso grupo de coco, temos atividades na horta, onde a gente todo mês está ali praticando alguma coisa, nem que seja uma atividade que não seja para mexer na horta, mas a gente sempre está ali. Elinaliço é uma palavra do idioma Ubundu, falado em Angola. Eu aprendi essa palavra com um amigo chamado João Nogueira. Ele é de lá. E numa conversa, né, eu falando para ele que eu vinha da comunidade quilombola, ele me ensinou algumas palavras. Entre elas, Elinaliço, que quer dizer viver em comunidade. Elinaliço tem um sentido de partilha, de cuidar um do outro, sabe? E é muito isso que acontece no nosso quilombo. É aquela coisa da partilha, da união.